Situações inusitadas que bombeiros tiveram que enfrentar durante salvamentos. Trabalho como bombeiro há 12 anos aqui no interior de São Paulo. Uma vez atendemos uma ocorrência em que um rapaz ficou preso dentro de um caixa eletrônico. Parece piada, mas o sujeito tentou entrar no banco após o fechamento, forçando aquela portinha giratória do caixa eletrônico. Ele era magro e conseguiu passar o corpo, mas ficou preso pela cintura. Quando chegamos, ele já estava lá por mais de 2 horas. O pior é que, enquanto trabalhávamos para tirar ele dali, as pessoas ainda vinham sacar dinheiro e fingiam que não tinha um homem preso na máquina. O cara ficou tão constrangido que nos implorou para não chamar a polícia, jurando que só queria sacar dinheiro e não assaltar o banco. No final, tivemos que desmontar parte do equipamento e lubrificar bem as laterais para conseguir tirar ele. A cereja do bolo foi quando descobrimos que ele tinha deixado o cartão do banco em casa. Ficou preso por mais de 3 horas para nada. História 2. Sou bombeiro militar no Rio Grande do Sul há 15 anos. No ano passado, atendemos um chamado bizarro. Um homem ficou preso dentro de uma fantasia de urso durante uma festa infantil. Não era qualquer fantasia. Era uma daquelas bem realistas e caras que ele tinha comprado pela internet. Aparentemente, o cara era o tio da aniversariante e queria fazer uma surpresa especial. Mas o mecanismo da cabeça da fantasia travou e ele começou a passar mal com o calor. Quando chegamos na festa, as crianças estavam aterrorizadas achando que um urso de verdade estava tendo um ataque no meio do salão. Mas antes de continuar, peço que curta o vídeo e se inscreva no canal, pois é muito importante para o nosso crescimento. Aproveita e já me diz de qual cidade você está vendo esse vídeo. Vamos seguir. Nunca vou esquecer a cena. Um urso gigante deitado no chão, cercado de balões e crianças chorando, enquanto cortávamos partes da fantasia para liberar o coitado. Ele estava completamente vermelho e desidratado. A família ficou brava porque a fantasia custou uma fortuna, mas pelo menos ninguém se machucou seriamente. As fotos desse resgate circularam por semanas no nosso batalhão. História 3. Bombeiro civil aqui. Atuo em um shopping center de Belo Horizonte. Há 2 meses tivemos que resgatar uma adolescente que ficou presa dentro de uma máquina de pelúcias. A garota jurava que a máquina estava roubando nas jogadas e decidiu recuperar o dinheiro do jeito mais maluco possível. Ela conseguiu abrir a portinha onde saem os prêmios e tentou se esgueirar para dentro. O problema é que ela conseguiu entrar, mas não conseguia sair. Os seguranças me chamaram quando viram os pés da menina se debatendo para fora da máquina. Quando cheguei, já tinha uma multidão filmando tudo. O mais surreal foi que, enquanto tentávamos tirá-la, ela ainda tentava encher os bolsos de bichinhos de pelúcia. Acabamos tendo que desmontar parcialmente a máquina. Os pais dela chegaram durante o resgate e a cena da mãe dando bronca enquanto a filha saía cheia de pelúcias foi impagável. A loja não prestou queixa, mas a garota foi banida do shopping por 6 meses. História 4. Bombeiro há 8 anos em Recife. Uma das situações mais estranhas que já enfrentei foi o resgate de um homem que ficou preso no topo de uma árvore por causa de um drone. Ele era fotógrafo e estava fazendo imagens aéreas quando o drone enganchou nos galhos mais altos de uma mangueira enorme. O cara não pensou 2 vezes. Começou a escalar a árvore para recuperar o equipamento. O problema é que ele conseguiu subir, mas ficou com medo de descer. Quando chegamos, ele já estava lá em cima há quase 2 horas, agarrado aos galhos e com o drone danificado na mão. Montamos toda a operação com escada e equipamentos de rapel. E quando finalmente o trouxemos para baixo, descobrimos que o drone nem era dele. Era emprestado de um amigo e ele estava desesperado para não ter que pagar pelo prejuízo. Irônico que o resgate acabou sendo filmado por outro drone de uma emissora de TV local que estava passando e viu a movimentação. O cara virou meme nas redes sociais por semanas. História 5. Sou bombeiro em Fortaleza há 6 anos. No verão passado, recebemos um chamado para resgatar um idoso que havia ficado preso dentro de um freezer horizontal.
Parece absurdo, mas ele estava limpando o freezer desligado e, de alguma forma, a tampa caiu e travou com ele dentro. A sorte é que o freezer estava desligado e a esposa estava em casa e ligou imediatamente. Quando chegamos, a senhora de uns 80 anos estava em pânico tentando abrir aquilo com uma colher de pau. O mais inusitado foi que, mesmo naquela situação crítica, quando abrimos o freezer, o senhor estava calmamente comendo um picolé que tinha encontrado lá dentro. Ele disse com a maior tranquilidade: "Já que estou preso aqui mesmo, pelo menos não vou passar fome." Checamos os sinais vitais e estava tudo bem. Graças a Deus. Desde então, sempre conto essa história nas palestras sobre como manter a calma em situações de emergência pode fazer toda a diferença. História 6. Trabalho no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal há 9 anos. Atendemos recentemente uma ocorrência em que um homem ficou preso no banheiro feminino de um restaurante chique em Brasília. Ele entrou lá para espionar mulheres, mas quando tentou sair, a porta emperrou. Quando chegamos, o restaurante inteiro estava em polvorosa. As mulheres que estavam no banheiro fizeram um escândalo, e com razão. O cara estava completamente apavorado, porque algumas clientes ameaçaram fazer justiça com as próprias mãos antes da nossa chegada. O desfecho foi tragicômico. Conseguimos abrir a porta sem grandes problemas técnicos, mas o sujeito teve que sair escoltado por nós enquanto todos os clientes vaiavam. Pior que descobrimos depois que ele era um político local bastante conhecido. No dia seguinte, a história estava em todos os jornais da cidade, e ele teve que renunciar ao cargo. Uma atitude idiota destruiu a carreira política dele em questão de horas. História 7. Bombeiro há 11 anos no litoral paulista. No verão retrasado, atendemos um caso bizarro de um rapaz que ficou preso em uma boia inflável em formato de flamingo, daquelas gigantes, a quase 3 quilômetros da praia. Ele tinha bebido bastante e dormiu sobre a boia. Quando acordou, já estava em alto mar, sem conseguir voltar para a praia e sem saber nadar direito. O pior é que ele estava fantasiado de Papai Noel, pois era um evento de Natal em julho na praia. Então tínhamos um Papai Noel em pânico montado num flamingo rosa gigante, gritando por socorro no meio do mar. Fizemos o resgate com moto aquática e quando o trouxemos de volta, uma multidão aplaudiu na praia. O cara ficou tão agradecido que voltou no dia seguinte com cervejas para todo o batalhão, mas obviamente recusamos. Desde então, temos um flamingo inflável pendurado no nosso quartel como mascote não oficial. História 8. Atuo como bombeiro em Manaus há 14 anos. Uma das ocorrências mais inusitadas foi quando resgatamos um rapaz que ficou pendurado de cabeça para baixo em uma antena de TV no topo de um prédio de 12 andares. Ele trabalhava como instalador clandestino de internet e estava tentando emprestar o sinal de uma antena particular. O problema aconteceu quando o equipamento de segurança que ele usava, improvisado, diga-se de passagem, falhou, e ele ficou preso pelo tornozelo no alto da estrutura. Foi um resgate extremamente delicado, porque qualquer erro poderia fazer ele cair. Quando chegamos, ele já estava lá por quase 1 hora e começava a perder a sensibilidade nas pernas. Tivemos que usar o helicóptero dos bombeiros para alcançá-lo, porque não dava para chegar por dentro do prédio. O detalhe mais bizarro é que, mesmo naquela situação desesperadora, o celular dele não parava de tocar com clientes cobrando instalações que ele deveria fazer naquele dia. Ele foi detido depois por furto de sinal, mas acho que o susto que passou já foi punição suficiente. História 9. Bombeira militar em Salvador há 7 anos. Ano passado fomos chamados para um caso que parecia simples, mas se revelou surreal. Um homem adulto preso dentro de um pula-pula infantil na festa de aniversário do filho. Parece piada, mas é real. O cara era bem grande, devia ter uns 120 quilos. E resolveu mostrar para o filho de 6 anos como se pulava de verdade. Resultado: ele afundou tanto que o fundo do pula-pula engoliu ele como uma rede. Quanto mais ele se debatia, mais preso ficava. Quando chegamos, tinha umas 30 crianças em volta.
algumas chorando, outras rindo descontroladamente. Tivemos que esvaziar parcialmente o brinquedo e cortar o fundo com muito cuidado para não machucar o rapaz. O mais constrangedor foi que, durante o resgate, descobrimos que ele tinha rasgado a calça na parte de trás. Então terminamos o trabalho sob aplausos das crianças e risadas dos adultos, enquanto o coitado saía de lá com uma toalha amarrada na cintura, vermelho como um pimentão. História 10. Bombeiro no interior do Paraná há 10 anos. Semana passada atendemos uma ocorrência que parece saída de um filme de comédia. Um homem ficou preso dentro do próprio carro porque a bateria da chave do keyless entry acabou enquanto ele estava dentro e algum problema no sistema eletrônico travou todas as portas e vidros. O mais engraçado é que o carro estava estacionado na frente da delegacia, porque ele tinha ido fazer um BO. Sobre outro assunto. Ficou mais de 2 horas preso, tentando chamar a atenção das pessoas que passavam, mas muitos achavam que era algum tipo de pegadinha e ignoravam. Quando chegamos e avaliamos a situação, tivemos que quebrar um dos vidros para tirá-lo. O cara ficou mais bravo com o prejuízo no carro de luxo dele do que aliviado por ser resgatado. Para completar o dia de azar, quando saiu do carro, descobriu que tinha levado uma multa por estacionamento irregular bem durante o tempo em que estava preso gritando por socorro. Esse dia não foi fácil para ele. Está gostando da história? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente se algo parecido já aconteceu com você ou alguém que você conheça. História 11. Sou bombeiro voluntário numa cidade pequena de Minas há 5 anos. A situação mais estranha que já atendi foi um resgate de um sujeito que ficou preso no poço de um elevador por causa de uma furadeira. Parece maluco, mas aconteceu de verdade. O cara era síndico do prédio e estava tentando economizar, fazendo ele mesmo o conserto do elevador que estava quebrado há dias. Ele amarrou uma corda na cintura, prendeu em algum lugar e desceu pelo fosso para verificar o problema. A corda escorregou e ele ficou pendurado de cabeça para baixo, com a furadeira ligada na tomada balançando perigosamente ao lado dele. Quando chegamos, os moradores estavam em pânico porque ouviam os gritos de socorro, mas não conseguiam ajudar. O resgate foi complicadíssimo, mas conseguimos tirar ele sem ferimentos graves. O mais irônico? No dia seguinte, o prédio contratou uma empresa especializada para consertar o elevador, gastando 5 vezes mais do que teria gasto se tivesse feito isso desde o início. História 12. Bombeiro em Curitiba há 13 anos. Resgatamos recentemente um professor universitário que ficou preso no teto de um auditório. Ele estava dando uma palestra sobre física e teve a brilhante ideia de demonstrar a lei da gravidade subindo numa escada e deixando cair objetos de diferentes pesos. De alguma forma, esse gênio conseguiu se pendurar numa das estruturas do teto e ficou preso lá em cima, com 200 alunos assistindo. O mais cômico é que ele continuou dando a aula lá de cima, enquanto esperava o nosso resgate, dizendo que era um exemplo prático de situação de risco. Quando finalmente o trouxemos para baixo, o auditório inteiro aplaudiu. O diretor da faculdade estava furioso, mas os alunos adoraram a aula prática. Soubemos depois que ele virou meme na internet e aquela acabou sendo a aula com maior frequência do semestre. Talvez não tenha sido uma ideia tão ruim assim. História 13. Bombeira na região metropolitana de Porto Alegre há 9 anos. Um dos casos mais peculiares que atendi foi o resgate de uma noiva que ficou presa dentro do próprio vestido. Parece brincadeira, mas aconteceu durante um casamento no ano passado. A moça tinha um vestido daqueles bem armados e cheios de camadas, com um espartilho muito apertado. No meio da cerimônia, ela começou a sentir falta de ar e desmaiou. Quando tentaram ajudá-la, perceberam que o vestido estava tão apertado que ela não conseguia respirar direito, e os fechos especiais tinham emperrado. Recebemos o chamado e tivemos que cortar parte do vestido caríssimo para que ela pudesse respirar adequadamente. A cena era surreal.
uma noiva semiconsciente, um noivo em pânico, padrinhos chorando e nós cortando um vestido que depois descobrimos ter custado quase 30 mil reais. Ela se recuperou bem, mas o casamento teve que ser remarcado. Agora ela sempre conta essa história e diz que no segundo casamento usou um vestido bem mais confortável. História 14. Trabalho como bombeiro no litoral de Santa Catarina há 11 anos. Uma vez resgatamos um pescador que ficou preso numa rede junto com centenas de sardinhas. O coitado tinha jogado a rede no mar de madrugada e de alguma forma caiu e se enrolou junto quando foi puxá-la de volta para o barco. Quando chegamos de lancha ao local, a cena era inacreditável. O homem completamente emaranhado na rede, boiando junto com os peixes. Ele estava tão envergonhado que implorou para não tirarmos fotos. Disse que era pescador há 40 anos e nunca tinha passado por situação semelhante. O resgate foi complicado porque precisávamos cortar a rede sem deixá-lo afundar. Enquanto trabalhávamos, alguns peixes escapavam e pulavam em volta, o que não ajudava em nada na concentração. Quando finalmente o libertamos e levamos para o barco dos bombeiros, ele estava todo arranhado, cheirando a peixe, mas extraordinariamente bem-humorado. Ofereceu-nos parte da pesca do dia como agradecimento. História 15. Bombeiro em Goiânia, há 17 anos. Semana passada tivemos uma situação que parecia saída de um filme de comédia. Um homem ficou preso na chaminé de uma casa antiga tentando se fantasiar de Papai Noel para surpreender os sobrinhos. O sujeito tinha uns 40 anos e achou que seria uma boa ideia entrar pela chaminé decorativa da casa da irmã, que estava organizando uma festa infantil. O problema é que a chaminé era mais estreita do que parecia e não era funcional há décadas. Ele conseguiu entrar, mas ficou completamente preso no meio do caminho. Quando chegamos, só víamos as pernas dele se debatendo para fora do telhado. Tivemos que quebrar parte da estrutura da chaminé para tirar o Papai Noel de lá. As crianças acharam que fazia parte do show, mas a irmã dele ficou furiosa com o estrago na casa centenária. Para piorar, descobrimos que ele tinha alugado a fantasia, que estava completamente arruinada e suja de fuligem. Esse foi um presente de Natal que custou caro. Está gostando da história? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente se algo parecido já aconteceu com você ou alguém que você conheça. História 16. Sou bombeiro no interior da Bahia há 14 anos. Recentemente atendemos um chamado para resgatar um entregador de aplicativo que ficou preso no portão automático de uma mansão. O rapaz estava entregando uma pizza e quando o portão começou a abrir, ele tentou entrar rapidamente para não perder tempo. O problema é que o portão tinha um mecanismo de segurança que fez ele parar e começar a fechar quando detectou o movimento. O entregador ficou preso pela mochila térmica de entregas, pendurado a quase 2 metros do chão. A situação ficou ainda mais complicada porque o morador não estava em casa. Tinha pedido a pizza para quando chegasse. Quando chegamos, o coitado estava pendurado há mais de 40 minutos, com a pizza ainda intacta na mochila. O mais impressionante foi seu profissionalismo. Mesmo depois de resgatado e apesar do susto, ele insistiu em esperar o cliente para entregar a pizza pessoalmente, dizendo que não queria prejudicar sua avaliação no aplicativo. História 17. Bombeira em Belém do Pará há 8 anos. Uma das ocorrências mais inusitadas que atendi foi o resgate de uma senhora de 70 anos que ficou presa dentro de uma máquina de lavar roupas industrial. Parece impossível, mas aconteceu numa lavanderia self-service. A senhora era pequena e magra e estava tentando recuperar uma peça de roupa que tinha ficado no fundo do tambor. Ela se inclinou demais, escorregou e acabou caindo dentro da máquina. Como era flexível para a idade, conseguiu entrar, mas não conseguiu sair. Um cliente da lavanderia ouviu os gritos e chamou os bombeiros. Quando chegamos, ela estava lá dentro há quase 1 hora, mas incrivelmente calma. Enquanto trabalhávamos no resgate, ela contava histórias da juventude e até brincou que aquela era a primeira vez que alguém a tirava de uma enrascada desde que ficou viúva. Foi um dos resgates mais doces que já fizemos.
e no final ela insistiu em tirar fotos com toda a equipe para mostrar aos netos. História 18. Atuo como bombeiro em São José dos Campos há 10 anos. No mês passado, atendemos um chamado para resgatar um engenheiro que ficou preso dentro de um robô industrial que ele mesmo projetou. Era uma daquelas máquinas automatizadas usadas em fábricas de automóveis. O cara estava fazendo ajustes finais no equipamento que deveria reconhecer obstáculos e parar automaticamente. Para testar, ele mesmo entrou na área de operação, confiante que o robô pararia. O sistema falhou e o braço mecânico prendeu ele contra a estrutura, sem machucá-lo gravemente, mas forte o suficiente para que não conseguisse se mexer. O irônico é que o dispositivo de segurança que falhou tinha sido simplificado a pedido dele mesmo para economizar no projeto. Quando finalmente desligamos o sistema e o libertamos, a primeira coisa que ele fez foi pegar o notebook e começar a reprogramar o código de segurança, ainda sentado no chão da fábrica. Disse que não sairia dali até resolver o bug. História 19. Bombeiro no interior do Amazonas há 15 anos. Uma das situações mais surreais que já vivi foi resgatar um fotógrafo de natureza que ficou preso no topo de uma árvore tentando fotografar uma preguiça. O bicho se moveu para outro galho tranquilamente, enquanto o fotógrafo ficou preso lá em cima. O cara era estrangeiro e não tinha noção do perigo das nossas árvores amazônicas. Subiu quase 30 metros usando equipamentos de escalada, mas na hora de descer, o equipamento enroscou em alguns galhos. Quando chegamos, ele já estava lá em cima há quase 4 horas, desidratado e com picadas de insetos por todo o corpo. O mais engraçado foi que, durante todo o resgate, a preguiça que ele tentava fotografar ficou observando tranquilamente de uma árvore próxima, como se estivesse apreciando o espetáculo. Usamos técnicas de rapel para trazê-lo em segurança. E a primeira coisa que ele fez ao chegar ao solo foi fotografar a equipe de resgate. As fotos depois saíram numa revista internacional de natureza, dando crédito aos bombeiros da Amazônia. História 20. Bombeira no Rio de Janeiro há 13 anos. Durante o carnaval do ano passado, atendemos uma ocorrência inusitada. Um homem fantasiado de abacaxi que ficou preso dentro de um banheiro químico que tombou na Sapucaí. A fantasia era enorme e não deixava ele se movimentar direito dentro do espaço apertado. Para piorar a situação, o banheiro químico caiu de lado com ele lá dentro devido ao vento forte, e as portas travaram com o impacto. Quando chegamos, já tinha uma multidão de foliões em volta, alguns tentando ajudar, outros tirando fotos da situação bizarra. O resgate foi complicadíssimo porque, além do mau cheiro, tínhamos que ter cuidado para não danificar mais ainda o banheiro e causar um desastre ambiental. Quando finalmente conseguimos abrir e tirar ele de lá, o rapaz saiu correndo e pulou direto numa fonte próxima, ainda com a fantasia de abacaxi. Ele perdeu o desfile da escola de samba dele, mas virou sensação nas redes sociais como o abacaxi mais fedorento do carnaval. Está gostando da história? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente se algo parecido já aconteceu com você ou alguém que você conheça. História 21. Bombeiro em Campo Grande há 9 anos. Mês passado resgatamos um técnico de ar-condicionado que ficou preso dentro do duto de ventilação de um shopping. O rapaz estava fazendo a manutenção do sistema e, por algum motivo, decidiu entrar no duto principal para verificar um barulho estranho. Ele rastejou por quase 15 metros dentro da estrutura metálica até ficar completamente preso numa curva. Os seguranças do shopping só perceberam o problema quando ouviram gritos abafados saindo das saídas de ar. Quando chegamos, já estavam desligando todo o sistema de ventilação do prédio. Foi um resgate demorado e claustrofóbico. Tivemos que cortar partes do duto com muito cuidado para não ferir o rapaz. O shopping estava lotado e as pessoas filmavam tudo. O mais surreal foi descobrir depois que o barulho estranho que ele foi investigar era apenas uma bola de papel que algum cliente tinha jogado na saída de ar.
uma curiosidade que quase se transformou em tragédia. História 22. Sou bombeira em Florianópolis há 11 anos. Semana retrasada, atendemos um chamado para resgatar um surfista que ficou preso no alto de um coqueiro na praia. Parece mentira, mas o rapaz estava tentando impressionar uma garota mostrando como era ágil. A subida foi tranquila, mas na hora de descer o medo bateu e ele simplesmente travou lá em cima, a uns 12 metros de altura. Quando chegamos, tinha uma pequena multidão assistindo e incentivando, incluindo a moça que ele queria impressionar, que estava mais constrangida do que preocupada. Usamos a escada Magiros para alcançá-lo, e quando finalmente o trouxemos para baixo, ele estava tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. O pior, ou melhor, dependendo do ponto de vista, é que a garota ficou tão impressionada com o nosso trabalho que pediu o número de telefone de um dos bombeiros da equipe. O surfista ficou lá, enrolado numa toalha, vendo seu plano dar completamente errado. História 23. Trabalho como bombeiro em Santos há 12 anos. Uma das ocorrências mais inusitadas foi quando resgatamos uma mulher que ficou presa dentro de um tubo de papelão industrial. Ela trabalhava numa fábrica de papel e, por algum motivo que nunca descobrimos completamente, decidiu usar um dos tubos gigantes como escorregador durante o intervalo do almoço. O problema é que ela não calculou bem o tamanho do tubo em relação ao seu corpo e ficou completamente entalada no meio do caminho, sem conseguir ir para frente nem para trás. Os colegas tentaram de tudo para tirá-la, inclusive usar óleo de cozinha para lubrificar, mas só piorou a situação. Quando chegamos, tivemos que cortar o tubo com muito cuidado para não machucá-la. A situação era tensa, mas ela não parava de fazer piadas sobre como tinha finalmente encontrado sua vocação como rolha humana. Depois do resgate, descobrimos que ela era uma comediante nas horas vagas e transformou toda essa história num show de stand-up que faz sucesso na cidade. História 24. Bombeiro militar em Brasília há 16 anos. Ano passado atendemos uma ocorrência peculiar. Um político que ficou preso dentro do próprio carro blindado. Não vou citar nomes, mas era um deputado bem conhecido. O sistema de segurança do veículo travou com ele dentro durante um temporal fortíssimo. O carro era tão blindado que o celular não pegava sinal lá dentro, e os vidros eram à prova de balas, impossíveis de quebrar com objetos comuns. Um assessor percebeu o problema e nos chamou. Quando chegamos, o deputado já estava há quase 2 horas trancado lá dentro, vermelho de calor, porque o ar-condicionado também tinha parado. O mais irônico? Descobrimos depois que ele tinha votado contra um projeto de lei que aumentaria o orçamento do Corpo de Bombeiros apenas uma semana antes. Após o resgate, ele não só mudou seu voto, como virou um dos maiores defensores da corporação no Congresso Nacional. História 25. Sou bombeira em Vitória há 7 anos. Recentemente atendemos um chamado para resgatar um idoso que ficou preso no próprio banheiro por 3 dias. O senhor de 82 anos mora sozinho e a porta do banheiro emperrou com ele lá dentro. O mais impressionante nesse caso foi a engenhosidade dele para sobreviver. Usou a água da caixa acoplada do vaso sanitário para beber, fez uma espécie de cama com toalhas e até improvisou um alarme, batendo um frasco de remédio vazio na janelinha do banheiro que dava para a rua. Foi uma vizinha que ouviu o barulho ritmado e achou estranho. Quando quebramos a porta e o encontramos, ele estava desidratado e fraco, mas consciente. A primeira coisa que ele disse foi: "Finalmente, agora podemos tomar um café?" Estou há 3 dias sem cafeína e isso é o pior de tudo. A vizinha que o salvou agora passa lá todos os dias para checar se está tudo bem. E o senhor instalou um telefone sem fio dentro do banheiro, só para garantir.